tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a missionária Sueli Schmidt e você está no canal Mensagens Bíblicas. Há algum tempinho estou sem postar uma mensagem, mas hoje o Senhor nos concedeu esse privilégio, essa oportunidade. Peço a você que ative o sininho e inscreva-se também no canal. E eu desde já te agradeço. A palavra do Senhor nessa tarde para a nossa meditação se encontra no livro de Atos, capítulo 12, que fala sobre a prisão e livramento de Pedro. Aqui nós vemos que teve prisão, mas teve o Senhor com ele para dar livramento, o Senhor acompanhando em todo o processo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa tarde para a nossa meditação diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aqui nós vemos que o rei Herodes capturava, matava. Nos faz lembrar a passagem bíblica que fala a respeito de Saulo, que também perseguia o povo de Deus e teve consequência para a vida de Saulo. Não foi diferente para a vida do rei Herodes, também teve consequência. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele cuida dos seus, aqueles que o aceitam, aqueles que têm compromisso com Ele também está pronto para livrar, para guardar, para passar, seja em qualquer for a situação, seja em qual for a situação. E aqui o texto vai dizer que o rei Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Era a época da Páscoa. Esse pão na Bíblia o pão sem fermento, também conhecido como pão ázimo. Ele tem como significado o símbolo importante. Ele representa a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, e bem como a pureza e a santidade, contrastando com o fermento que pode simbolizar o pecado e a corrupção. Essa é a simbologia do pão sem fermento. E no versículo 4 diz assim para nós: e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então aqui o texto vai dizer que Pedro ele foi preso, foi guardado na prisão. Ali tinha soldado, ali tinha algemas, eu quero crer, tinha cela, teve tudo, mas teve o Senhor cuidando e teve a igreja em contínua oração em favor de Pedro. Quando alguém está passando por uma luta, por uma perseguição, a igreja se levanta, e dobra o joelho e entra no clamor ao Senhor pelas vidas. E aqui Pedro não estava só, a igreja estava clamando pela vida de Pedro. Louvado seja Deus. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro na llaga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Então ali o anjo foi até Pedro. A igreja ela clamava ao Senhor, e o Senhor enviou ali o livramento, o socorro a Pedro, que estava naquela condução. E disse-lhe o anjo: veste e põe-te das tuas sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe: mas lança as costas as tuas capas e segue-me. Então ali o anjo, acordou Pedro, foi tirando tudo que prendia ele e tirando ele daquele lugar e pediu a Pedro que o seguisse. Louvado seja Deus. E saindo o seguia. Ele não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo,
mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que é para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou. Então nós vemos todas as condições que prendiam Pedro naquele cárcere. E quando o anjo chamou a Pedro, despertou ele, falou que ele se vestisse, e ali foi tirando ele, não precisou nem de tocar. As portas foram se abrindo, as algemas, tudo foi caindo, e Pedro foi sendo liberto daquela condução. O texto nos diz que a igreja clamava, que a igreja orava pela vida de Pedro ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo ali para libertar a Pedro. E quando aquele anjo viu que Pedro já estava livre daquela condução, que Pedro podia agora caminhar em segurança, o deixou ali. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e livrou-me das mãos de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava, de todas as consequências que o povo esperava que fosse acontecer com Pedro. O Senhor livrou do cárcere, livrou da mão daquele rei e livrou de tudo de ruim que podia acontecer com Pedro naquele lugar. No versículo 12 diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Maria era mãe de João e ela também estava orando ao Senhor pela vida de Pedro. E houve cárcere, houve prisão, houve algema, houve tudo, mas houve o Senhor agindo. Que você possa nessa tarde confiar no agir do Pai. Se você tem alguém porventura estiver enfermo, creia no Senhor Jesus, pede oração, os servos do Senhor vão estar levantando um clamor e o Senhor vai entrar com a cura, o Senhor vai entrar com a libertação, portas vão abrir em seu favor, Deus ele vai descer como refrigério sobre a tua vida, porque Ele é Deus fiel, Ele cuida dos seus. Esteja você aonde você estiver, esteja alguém da sua família ou algum conhecido seu, em qualquer for situação, o Senhor é Deus que te contempla para te dar vitória. Creia no agir do Senhor em favor da sua vida nessa tarde. Ele é Deus fiel, amém? Deus abençoe você poderosamente, que seja uma tarde de bênção, de vitória na sua vida. A paz do Senhor Jesus a todos vocês.